sobre os recados que estão postos aí, que nós passamos para o governo. Não adianta prometer promessa, já não adiantou, e materializando a proposta, não adianta ser pente fino. Todo mundo identifica rapidamente conversa fiada. O governo prometeu promessa do governo. O governo criou o arcabouço fiscal, que ele próprio matou, e o governo promete agora um pacote de corte de gastos para reabilitar o morto. São promessas do governo. A promessa per si já não faz mais efeito. Ao contrário. Não faz mais efeito positivo para o governo, porque não há mais crença no governo em matéria fiscal. Então, já não basta anunciar o anúncio. E materializando o anúncio, não adiantará ser qualquer coisa. Porque qualquer coisa já tem sido feita. Tem que apresentar aquilo que prometeu. O governo prometeu um corte de gastos de natureza estrutural entre 30 e 50 bilhões de reais. É muita grana. 50 bilhões de reais, valor de dotação fixado, já contratado e com correção prevista das emendas parlamentares. Mas não basta só apresentar volume. Não basta só apresentar corte de gastos grande. Tem de ter algo de natureza estrutural. Então vejam quantas amarras o governo criou para si nesse compromisso. E talvez por essa razão se demore tanto a apresentar. O próprio Haddad falou em custo-benefício político. Estão preparando. O que isso significa? Estão preparando um cardápio grande de propostas, ou prepararam já, apresentados a Lula, para Lula, com direito a vetar, escolher o que fica e o que não fica, e no final das contas, ficará e avançará na forma de PEC, de PLC, de projeto de lei complementar, avançará aquilo que tiver um bom custo-benefício político. Bom custo-benefício político para Lula, para o governo do PT, para um governo duramente castigado nas urnas em 2024, um governo que vê agora há pouco a eleição de Trump e as mensagens que são passadas desde lá, no que se pode transmitir aqui, migrar para a realidade brasileira. Derrotas nas eleições municipais duras, resultado ruim, a volta de Trump ao poder, esse conjunto, pensando do ponto de vista da política, esse conjunto, ele estimula medidas de contenção ou não? Ou estimula que se empurre para frente com puxadinhos, pente finos, soluções contáveis, pedaladas, para se chegar, ou tentar se chegar, porque talvez o cobertor seja curto e não se tenha percebido, tentar chegar com gás no ano eleitoral de 2026. Essas são as questões que estão aí. Mas Haddad promete que as medidas serão apresentadas com transparência, inclusive as que foram descartadas. Achei isso interessante, o ministro se comprometer em apresentar as medidas que terão sido descartadas nesse pacote, porque eu acho que com isso ele mandará um recado para o mercado, para nós, né, que cobramos revisão estrutural de gasto. Ele dirá, isso aqui com transparência é o possível, sob a lógica do custo-benefício político, aprovado pelo presidente Lula, e vamos batalhar no parlamento. Isso aqui foi o que fica de fora, né? O que será descartado. Isso aqui, pessoal, foi o que eu tentei, o que nós queríamos fazer, mas não foi possível nesse momento. Ele dá um recado de que realmente fizemos um conjunto ambicioso, mas nem tudo é possível para fazer os seus carinhos também ao mercado financeiro. Lula em entrevista à Rede TV. Vou abrir aspas para ele porque é um conteúdo muito importante isso aqui. Se eu fizer um corte de gastos para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que vou fazer? Atenção a isso. Votou-se ontem, ou anteontem, no dia seguinte, no dia anterior, portanto, a que Lula disse isso aqui, com a participação do governo, um projeto que fixa as bases do orçamento secreto, desses fundos orçamentários sob controle do parlamento, na ordem de 50 bilhões e crescendo. Participação do governo, pacto do governo com o Congresso e talvez mesmo com o Supremo Tribunal Federal, pela manutenção
do controle. O governo quer controlar um pouco mais, quer poder bloquear as emendas, é verdade, tem uma contenda a ser resolvida no Senado ainda, mas o fato é que um pacto se firmou pela continuação do esquema do orçamento secreto, sem transparência, porque mais transparência, transparência não é transparência, ou é ou não existe mais transparência. Em matéria constitucional, transparência é ou não é, derivando do princípio da publicidade. Se está tudo escuro, 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 você dá mais transparência, você acende uma luzinha. Aqui, você entrega um canto, entrega a emenda PIX, mas mantém o caráter obscuro das distribuições, a fachada da emenda de comissão, e mantém o caráter autoritário dessas distribuições. Isso é pacto. Aqui o discurso do Lula parece que ignorar que o seu governo fez pacto pela manutenção desse esquema. Propõe, ainda que seja para jogar para a galera, para fazer pressão, para fazer onda, proponha cortes em emendas parlamentares. Estão da ordem de 50 bilhões. Dá uma cortada de pelo menos 10 bilhões aí. 15. Compra essa briga, ué. Porque esse discurso aqui, se não for assim, com todas as vênias, é cínico, além de um pouco chantagista. Por que a gente vai fazer corte de gastos aqui no que se refere à possibilidade de investimento do governo e o parlamento mantém intacto e aumentando as suas dotações orçamentárias para a distribuição de emendas? Aí ele fala, porque não é só tirar do orçamento do governo, tá certo. Se há um pacto, necessidade de cortar gastos, todo mundo tem que ceder. Aí ele continua. Os empresários que vivem de subsídio do governo não vão aceitar abrir mão de um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Essa é a grande pergunta. Os empresários brasileiros ineficientes, incompetentes, não competitivos, que vivem de subsídio em subsídio para sustentar os seus negócios, eles aceitam, já vimos que não, aceitam abrir mão um pouco desse conjunto, pelo menos da parte obviamente ineficiente dos subsídios que há? Não aceitam. Mas quem dá subsídios, quem continua dando? Está aí o tal do Mover para a indústria automotiva, que o governo Lula deu, de que o vice-presidente Alckmin se jacta o tempo todo. De toda maneira, a pergunta do presidente é correta. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão de um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vão aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Mas essa fala aqui, com muitas verdades sendo ditas, ela indica uma disposição para comprar as brigas necessárias para melhorar a questão fiscal brasileira, ou indica, do ponto de vista de Lula, esse cinismo chantagista, talvez, um compromisso de acomodação? Vocês não querem fazer a parte de vocês, querem que eu faça? Vocês não querem ceder algo para o equilíbrio fiscal, querem que eu ceda? Esse discurso me parece ser muito mais um de que vamos pentear, vamos passar o pente fino e tocar as nossas vidas conforme as nossas vidas gloriosamente se apresentaram para nós. Façam as suas apostas, meus amores. Acho que aqui nesse programa, mais uma vez, apresentamos os elementos que estão postos na mesa, a história, a memória, a imposição do mundo real, e vamos ver o que virá